Bom dia! Hoje é segunda-feira, 16 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Coronavírus. Com o pacote de medidas anunciadas pelo governo do estado, aulas e eventos são cancelados na Baixada Santista. Recomendar ao setor privado de entretenimento para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento sejam fechados também por 30 dias. Ministério da Saúde volta atrás e suspende proibição de cruzeiros turísticos. Mesmo assim, comerciantes do Concais estão apreensivos. A maioria do pessoal aqui, alguns têm carro alugado, outros paga parcela de carro, aluguel e vive disso daqui, entendeu? Igual eu, já há 5 anos aqui. Mesmo com orientação para evitar a aglomeração, cerca de 1.000 pessoas participam de manifestação pró-Bolsonaro em Santos. Viemos aqui para poder fazer um protesto contra esse aparelhamento que está havendo no país. Essa coisa do Congresso, do STF. E em tempos de Covid-19, a orientação de especialistas para as mamães que estão amamentando. Leite materno é poderoso, né? Então, mesmo que ela não queira pegar no bebê com medo de potencializar esse vírus nele, ela pode estar tirando esse leite. E no futebol, o coronavírus obriga clássico Sansão ser sem torcida. O Peixe perdeu de virada para o São Paulo na capital. O Bom Dia Cidades já começou. E participa do Bom Dia Cidades desta segunda-feira o deputado estadual Kenny Mendes. Kenny, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, abrindo a semana. Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui, Nathalie. E você que está em casa também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, aliás, onde também estamos simultaneamente ao vivo. O nosso Twitter é o @santaportal1 e tem, claro, a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, é o 13 98228 8219. E a gente vai começar agora o nosso giro de notícias. Tragédia dos morros na região. Para encontrar a última vítima desaparecida, o Corpo de Bombeiros conta com a ajuda de drones. A vítima, é mãe de 3 jovens que também morreram depois dos deslizamentos no Guarujá. O único corpo ainda não localizado pelos bombeiros na barreira do João Guarda, no Guarujá, é de Evangleice Rodrigues de Oliveira. De acordo com os dados divulgados pelas autoridades, os 3 filhos, a cunhada e o cunhado dela morreram no deslizamento que ocorreu na semana passada no morro. A mulher morava em uma das casas atingidas pelo temporal no início do mês. Recentemente, uma força-tarefa comandada pela prefeitura identificou 25 pessoas vivas fora dos escombros. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o temporal na região deixou 44 mortos nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Eu quero repercutir essa tragédia com o deputado. Kenny, você esteve vereador na cidade, conhece muito bem e de perto a problemática da ocupação em morros da nossa região. Não foi a primeira tragédia que aconteceu, foi a terceira tragédia. E a grande pergunta que fica, eu acho que para todos, é o que vai ser feito? O que precisa ser feito? O governo do estado, no dia do desastre, esteve aqui, liberou verba, as cidades estão se organizando, mas você concorda comigo que de nada vai adiantar se essas famílias não forem efetivamente retiradas dessas encostas, porque lugar de morro não é lugar de casa? Corretamente, você está certíssima, Nathalie. Meu primeiro discurso na Assembleia, quando eu assumi como deputado, falei sobre esse tema, sobre as ocupações irregulares, como nós temos visto muito frequente também em Cubatão, Sim. Guarujá, São Vicente, que vem crescendo de forma assustadora, e isso reflete em toda a sociedade, né? Um local insalubre, um local onde as pessoas não têm acesso a saneamento básico e grandes riscos, né? Não apenas de deslizamento, como também de incêndios, como nós já tivemos vários aqui, né? Nas comunidades da região. Eu estive com o governador no dia da tragédia, né? Ele veio aqui a nosso pedido, né? Estive com ele no dia
no Palácio dos Bandeirantes, fiz esse apelo para que ele viesse à Baixada Santista, ele esteve aqui, destinou recursos, mas a gente não pode parar por aí, apenas simplesmente remediando o problema. Exatamente. A gente precisa prevenir, a gente precisa de ações concretas. Antes que essas comunidades sejam criadas, isso precisa ser prevenido. Não adianta aguardar a comunidade ser criada para depois trabalhar com fornecimento de novas habitações. A gente precisa impedir que isso ocorra. E impedir da forma que for, né, Kenny? Sim, porque assim, sim. A gente sabe que muitas vezes o poder público vai, tira e aquela família volta. Sim. O que não pode é deixar voltar. Exatamente. Ou se instalar primeiramente, né? Eu acho que essa deveria ser Exato. a medida ideal, né? Porque infelizmente, às vezes, a própria justiça acaba passando a mão na cabeça, né, dessas pessoas, com liminares, impedindo que as próprias prefeituras também tomem algumas atitudes, né? Então acho que isso precisa ser repensado. É necessário e urgente um plano regional de habitação, a gente pode dizer isso, Sim. né? Não só de habitação, como também de próprio saneamento básico e poder mapear as áreas. Não há um estudo ainda feito dizendo quais áreas podem ser habitadas e quais áreas não podem ser habitadas. Esse estudo ainda não existe. Está passando da hora. E ainda falando dos reflexos da chuvarada do começo do mês, lama jorra na garagem do subsolo e preocupa moradores de um prédio na Vila Valença, em São Vicente. Imagens gravadas com o celular mostram como ficou o subsolo depois do último temporal no começo do mês. O nível da água chegou a quase 2,5 metros. Foram necessários 4 dias para que a água fosse escoada da garagem, que continua interditada. Essa água ela brota do solo com a rachadura que houve na primeira chuva, dia 10 de fevereiro. Na segunda chuva, dia 2 de março para o dia 3, ela simplesmente brotou do nada. Nenhuma água entrou pela garagem, pelo portão da garagem. Brotou tudo do solo. 2 carros e uma moto ficaram debaixo d'água e ainda permanecem na garagem. Depois do alagamento, apareceram rachaduras no piso. Há muita lama por todo lado. Em vários pontos, continua brotando água. 2 dos 3 elevadores do prédio, que tem 170 apartamentos, foram inundados e tiveram que ser interditados. Os moradores contrataram peritos para a elaboração de um laudo técnico. Nós contratamos uma geóloga, né, para ela fazer o estudo do solo, para saber se, antes de tudo isso se levantar, era possível, né, um prédio nessas proporções de 22 andares aí, para saber se o solo estava apto ou não e para saber também quem liberou, né? Foi a prefeitura que liberou? Será que a prefeitura estava ciente do solo que a gente tinha aqui? Os moradores já acionaram a construtora na justiça. Eles garantem que problemas na construção causaram essa dor de cabeça. Tem problemas da construção e a gente já está na justiça acionando para que a construtora conserte esses problemas. Nós entramos em contato com a construtora Vifran, mas até o fechamento desta edição a gente não teve retorno. Não entendo de construção, não sou engenheira civil, mas algo de muito errado tem nessa estrutura. A gente está falando de 170 famílias que, se multiplicado por pelo menos 4 pessoas, são quase 700 vidas. A gente não pode esperar que aconteça algo pior para depois buscar quais foram os motivos de uma tragédia. Que a construtora entre em contato com a nossa redação. Nós temos até às 9 horas da manhã para que ela possa dar o seu posicionamento e, mais do que falar com a nossa redação, entre em contato com os moradores e faça o que precisa ser feito. Confira agora como fica o tempo para toda essa segunda-feira. O sol aparece entre nuvens em Santos pela manhã, mas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora. Máxima de 32 e mínima de 26 graus. O mesmo acontece no Guarujá, onde faz sol e há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 26 e 32 graus. Em Cubatão, o dia amanhece nublado e chuvas isoladas podem ocorrer. As temperaturas sobem um pouco e podem ficar entre 26 e 34 graus. Em São Vicente, a máxima também será de 34 e a mínima de 26 graus. Não se deixe enganar com o sol pela manhã, pois há 60% de chances de chover.
A segunda-feira em Praia Grande será de sol entre nuvens e com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 26 e 34 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, há previsão de chuva em Mongaguá. A máxima será de 34 e a mínima de 26 graus. E neste domingo teve manifestação em apoio ao presidente da República em Santos. Jair Bolsonaro havia pedido o adiamento das manifestações por causa do risco de transmissão do novo coronavírus. Pelas ruas, um buzinaço para demonstrar apoio. O verde e amarelo tomaram conta da Praça da Independência, no Gonzaga. Ao redor do monumento, cartazes e faixas com várias mensagens. Essas pessoas que estão aqui vieram voluntariamente, não há uma liderança, né? Viemos aqui para poder fazer um protesto contra esse aparelhamento que está havendo no país. Essa coisa do Congresso, do STF, das instituições e até, desculpe, mas a boa parte da mídia está trabalhando contra o nosso governo. Um governo que foi constituído legitimamente por 57 milhões de brasileiros e que não consegue governar. Então essa é a nossa indignação. Hinos da Pátria deram um tom à manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um trecho da praça foi interditado. Segundo a CET, a manifestação reuniu mais de 1.000 pessoas. O presidente Bolsonaro pediu o adiamento dos atos em todo o país por causa dos riscos de avanço do coronavírus. O coronavírus não colocou medo em nós e a gente tem fé em Deus, né? Que estamos aqui manifestando a nossa democracia e em pró às crianças, né? A gente quer a democracia para as crianças, para o futuro, porque no futuro nós não estaremos aqui para fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Eles não vão precisar estar aqui manifestando o que nós estamos fazendo hoje, porque nós já estamos lutando por eles. Olha, nesse momento, a maior prova de patriotismo que o cidadão pode ter é obedecer às orientações das autoridades de saúde e das autoridades da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Fé é extremamente importante, mas depois não adianta culpar Deus se ficar doente, né? A gente está vendo, se a gente pegar e rever a reportagem, eu contei menos de 10 pessoas com máscara. A gente já tem a transmissão do vírus por pessoas que não tiveram contato com doentes. Nós estamos numa região de muitos idosos, muitos estavam nessa manifestação. A recomendação é clara, eventos com mais de 500 pessoas devem ser evitados. Deputado, não só eventos com mais de 500 pessoas, mas a gente vai mostrar ao longo do nosso jornal que aulas foram suspensas, né, que há um esforço muito grande para que a gente haja na prevenção, né? Não na remediação. Nós estamos falando de um país que já tem 200 casos confirmados, a nossa região tem 37 suspeitos, nenhum confirmado por enquanto. Agora, não adianta a gente ter todo esse esforço se essa orientação de ficar em casa representar para muitos passear na praia ou no shopping. Não, exatamente. O que acaba ocorrendo é que essas medidas foram tomadas, né, da parte do governo, da parte das escolas, das universidades, exatamente como uma prevenção para que não ocorra aqui o que está ocorrendo no restante do mundo, né? Nós temos aí a Itália, hoje já subiu para 25 mil casos, quase 2.000 mortes. Exatamente. E eles colocaram medidas drásticas lá, né? Quarentena total, as pessoas não podem sair de casa, as ruas estão desertas. Foram mais de 20 mil multas, né? Eles foram obrigados a aplicar multas de 200 euros cada multa para cidadãos que não obedecessem esta quarentena. Então, às vezes as pessoas ficam, puxa, mas não tem nenhum caso confirmado em Santos. Ótimo, ainda bem. E essas medidas são exatamente para que esses casos não ocorram na cidade, né? Eu concordo com os manifestantes, com
com os anseios dos protestos. Realmente há muita coisa errada no nosso país, o STF querendo governar o país, o Congresso Nacional não deixando o país avançar. Concordo com todas essas medidas, mas nada é mais importante do que a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma. E diferente dos manifestantes que nós mostramos na reportagem anterior, casas de eventos decidiram seguir a orientação do governo do estado e cancelar shows com mais de 50 pessoas. A agenda de eventos começou a ser adiada após o anúncio da pandemia. Segundo Thiago Guedes, que é assessor de várias atrações da região, são os próprios artistas que têm optado por paralisar a agenda. A gente sabe que isso é uma questão mundial, né? Todos os produtores locais estão tomando os cuidados necessários, né? Seja com álcool em gel, eles estão priorizando lugares abertos também. A gente tem alguns eventos já confirmados com locais abertos. Mas, a princípio, nenhum produtor local cancelou. Foram sempre os artistas que, por algum motivo ou outro, preferiram se resguardar para não ter o evento. Como o risco de proliferação do vírus é menor em ambientes abertos, os eventos que já estão programados para acontecer em ambientes assim nos próximos dias, a princípio, não serão cancelados. O assessor afirma ainda que todos os espectadores que já compraram seus ingressos para as atividades que forem canceladas serão ressarcidos. Quando a quebra é do artista, né, ou a gente tenta remarcar um show, né, mas necessariamente todos podem ressarcir. A gente tem as informações nas redes sociais de todos os produtores de todos os shows e o ressarcimento é garantido. Posteriormente, aí é uma questão de honra até dos produtores locais, né, trazerem novamente esses shows cancelados. Apesar das notícias da evolução da pandemia, o movimento em bares e restaurantes da rua Tolentino Filgueiras, em Santos, que é o polo gastronômico da cidade, continua intenso. Mas os donos já estão adotando medidas preventivas para os clientes, como disponibilizar álcool em gel. Nós já tínhamos muitos cuidados, estamos tendo mais ainda, né? E a questão do álcool na porta, as crianças já estão usando, porque assim, não tem mais no mercado, né? Tá em falta. Mas assim, não é só o álcool, né? Tem que entender que é higiene mesmo, né? Lavar as mãos, cuidado de botar na boca, no olho, no nariz. Então, esses cuidados a gente vai ter que começar a aprender, porque vem o inverno aí, né? Aprender não, isso já deve fazer parte do dia a dia de cada um de nós. E não foram só os eventos que foram cancelados. Aulas nas redes municipal, estadual e particular também foram suspensas em Santos, Guarujá e Bertioga. No ensino superior, a suspensão, inclusive aqui na Unisanta, começa a partir de hoje. Nas escolas, estudantes deverão ficar em casa a partir do dia 23. Em Mongaguá, gabinete de crise foi criado e atividades esportivas foram canceladas. Em Cubatão, o Hospital Municipal suspendeu visitas a pacientes e o Ministério da Saúde, que havia proibido cruzeiros turísticos, voltou atrás. Mesmo assim, algumas armadoras vão encerrar a temporada 2020 mais cedo. No embarque e desembarque no terminal marítimo de Santos, o Concais, alguns passageiros adotaram as próprias medidas de prevenção, como o uso de máscaras. O navio Costa Fascinosa, que vinha de Salvador, atracou no Porto de Santos no sábado. Este grupo de São Paulo desceu do navio e contou como foi a experiência. No embarque tiraram a temperatura, tá? No desembarque não, desembarque foi direto, saindo todo mundo direto. Quando você ia almoçar nos restaurantes e tudo mais, tinha um álcool gel. Tá? E muitas vezes, em alguns lugares que você vai entrar, tinha uma pessoa do próprio navio, da própria tripulação, com um líquido gel passando, dando, né, na mão de todo mundo. Entendeu? Então, esses procedimentos tinha. Foi tudo limpinho, trataram muito bem a gente, né? Então, eu não tenho nada a declarar contra. Declaro a favor. A Costa Cruzeiros informou que a partir desta terça, todos os seus embarques serão suspensos e os navios retornam ao porto de origem. A situação preocupa os trabalhadores autônomos que atuam como motoristas e ambulantes no entorno do terminal de passageiros. Diante da possibilidade do encerramento prematuro da temporada, eles terão que ir para casa mais cedo, o que vai impactar diretamente nos lucros. A maioria do pessoal aqui, alguns têm carro alugado, outros paga parcela de carro, aluguel e vive disso daqui, entendeu? Igual eu, já há 5 anos aqui, né? E tem gente aqui há 10 anos que faz esse trabalho. E a gente fica contando nos dedos os dias que vai começar a temporada, porque tipo assim, é a época das vacas gordas, né? Como diria assim, né? Então, nós estamos apavorados, né? Contando aí para quase mais 40 dias, né?
de ganhos e deixar de ganhar agora, né? Mas o principal também é a saúde, né? Mas o que a gente precisa mesmo é mais informação. Mais informação, menos fake news e seguir as orientações. Se você tem cruzeiro marcado, cancele a viagem neste momento. É a medida mais sábia para essa situação que o país está vivendo. A gente não quer que aconteça no Brasil o que está acontecendo na Itália. A MSC Cruzeiros informou em nota que continua em operação na temporada brasileira 2019-2020. O cruzeiro MSC Poesia, com embarque em 22 de março, está confirmado, pelo menos por enquanto. A empresa disse ainda que segue adotando medidas de saúde preventivas em toda a frota, com o objetivo de proporcionar viagens tranquilas e seguras para todos. E o Ministério da Saúde lançou este fim de semana o aplicativo Coronavírus SUS. O app pretende conscientizar a população sobre o Covid-19, além de permitir uma triagem que vai indicar se é ou não necessário que a pessoa procure atendimento médico em hospitais. O aplicativo, você está vendo aí na tela, está disponível para iOS e Android. No Santa Portal você encontra o endereço para cada um dos sistemas operacionais. E logo mais, às 9h30 da manhã, uma reunião com todos os prefeitos da Baixada será realizada em Santos. A proposta do encontro é traçar um plano de contingência regional para o enfrentamento do Covid-19. A diretora do Departamento Regional de Saúde, Paula Covas, vai estar presente. E o governo do estado adotou novas medidas para o enfrentamento do novo coronavírus em São Paulo, que passam a valer a partir de amanhã. Todos os funcionários públicos do governo do estado de São Paulo, a partir de terça-feira, dia 17, acima de 60 anos, deverão trabalhar em casa, exceto os profissionais do sistema de saúde e os profissionais da segurança pública. Segundo a decisão, o fechamento de museus, bibliotecas, centros culturais do governo do estado de São Paulo por até 30 dias a partir de terça-feira, dia 17 de março. Terceira medida, recomendar ao setor privado de entretenimento para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento sejam fechados também por 30 dias a partir do dia 17. E a quarta medida é o fechamento de 153 centros de convivência do idoso em todo o estado de São Paulo. Uma ação conjunta com as prefeituras municipais. Esses centros serão fechados a partir da próxima terça-feira, dia 17, por até 60 dias. E por quê? Este é o setor mais vulnerável, é o segmento da população mais vulnerável para o coronavírus. E nós vamos agora à explicação do Dr. Davi Wipp, médico infectologista, um dos maiores especialistas em infectologia do país e com reconhecimento internacional, o porquê essas medidas foram adotadas. Doutor Davi? Nós temos um aumento do número de casos absolutamente esperado e aonde nós vamos tomar decisões que são adequadas para esse momento. Nós consideramos a pandemia instalada no estado de São Paulo a partir desta última sexta-feira, onde nós comprovamos o primeiro caso de transmissão coletiva. A partir daí, regulamentado pelo Ministério da Saúde, o governo do estado tomou uma série de determinações. Hoje estamos tomando decisões aditivas e tomaremos dia a dia assim que forem necessárias. O governo do estado de São Paulo está preocupado com a vida do cidadão. Toda vida vale muito e essas medidas objetivam preservar a vida dos paulistas. Deputado, essas decisões aditivas diárias são extremamente necessárias para que aquilo que a gente vem falando desde o começo do programa, a gente haja na prevenção e não na remediação. Com certeza. Eu estou conversando com o governo do estado também, eu estou muito preocupado que a partir do dia 23 começam a campanha de vacinação da H1N1, né, do vírus da gripe, as vacinas anti-gripe. Então nós teremos aí milhares de idosos nas policlínicas, justamente o público mais afetado, né, pelo coronavírus. Não que essa vacina irá curar, até porque ela não tem efeito em cima do coronavírus, mas ao mesmo tempo ela garante uma melhor qualidade e imunidade para esses idosos. Então, eu estou conversando com o governo do estado para que a gente possa, quem sabe, credenciar a rede particular, a rede privada de farmácias, para que esses idosos possam se vacinar nas farmácias, que graças a Deus no nosso estado é o local onde mais tem farmácias, né? Quase
todo bairro tem uma farmácia ou 2 ou 3, então que possa trabalhar em conjunto com a rede pública de saúde para que a gente não tenha todos esses idosos aglomerados nos postos de saúde apenas. O que também não é indicado, a aglomeração. Exatamente, né? exatamente. E a chegada do vírus Covid-19 no Brasil trouxe para as mães que estão amamentando uma série de dúvidas. Afinal, a amamentar é fundamental para garantir a saúde da criança. Nossa equipe foi conversar com especialistas para saber se o vírus pode ser ou não transmitido pelo leite materno. Sandra é enfermeira e há mais de 10 anos se especializou em amamentação. Segundo ela, como o Covid-19 ainda é uma doença nova, as pesquisas em relação ao tema vêm sendo avaliadas. Os resultados de amostras coletadas de mães com coronavírus já detectaram que a doença não está presente no leite. O leite materno é poderoso, né? Então, ela, mesmo que ela não queira pegar no bebê com medo de potencializar esse vírus nele, ela pode estar tirando esse leite, né? Porque a pesquisa a única pesquisa que tem, aliás, que foi publicado no Lancet, que é uma revista mundial médica, foi pesquisado mulheres, né, com o Covid-19 e foi visto se esse vírus estava no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical, no leite materno e também na boquinha, né? Com uma secreção orofaríngea da boquinha do bebê, para ver se tinha o vírus. E não foi detectado. Ela, sabendo disso, é uma decisão que ela deve tomar. Mas se ela não quiser tocar, então, no bebê, pegar no bebê, ela pode tirar esse leite e alguém que esteja apto para isso, né? Além de estar saudável, ainda saber como fazer isso, é dar o leite para o bebê através de um copinho, colher ou conta-gotas, como ela quiser, menos uma mamadeira para não desmamar. Enquanto a pandemia vem se alastrando, a orientação para as mamães é seguir com os cuidados normais contra a doença, para não infectar a criança pelo contato respiratório. Se cuidem, se alimentem bem, aumente a imunidade. Tem as vacinas agora que já está no mercado, né, para tomarem, né? As vacinas para gripe, tem que tomar, o ideal é tomar, porque imagine, né? Além de o coronavírus, ainda pegar uma outra gripe qualquer, né? Qualquer não, porque elas são perigosas. Então tem que se proteger. Já para gestantes que estão com boa saúde, a ginecologista Ana Paula Lemes afirma que não é preciso alarde. As medidas de precaução devem ser as mesmas que as de uma gripe comum. Pela própria fisiologia, né, pela própria alteração do corpo da mulher na gestação hormonal, que vai diminuir um pouquinho a imunidade, o ideal é que ela tenha mais cuidado, né? Evitar lugar fechado, evitar cinema, evitar restaurante muito fechado, evitar shopping, lavar bem as mãos. Se tiver alguém com sintoma de tosse, coriza, manter um certo distanciamento. Quando tiver sintomas, conversa com o seu obstetra, né? Não vai correndo para o hospital, não precisa desesperar. Conversa com o obstetra, ele vai saber te orientar o que você tem que fazer, se vai precisar colher sorologia ou não, e aí acompanhar de uma maneira mais próxima. De acordo com a Secretaria do Estado, o recebimento de doações no banco de leite do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, permanece normal. Informação correta e qualificada. Esse é o melhor caminho para quem tem dúvida a respeito da doença. E o coronavírus também é destaque no Santa Portal. A American Airlines anunciou a suspensão de todos os voos partindo dos Estados Unidos para o Brasil a partir desta segunda-feira. A empresa já havia anunciado a suspensão dos serviços entre Dallas e Los Angeles para o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A partir desta segunda, estão suspensos também os voos do Aeroporto Internacional de Nova York para o Galeão e Guarulhos e do Aeroporto Internacional de Miami, também para o Galeão e Guarulhos, além de Brasília e Manaus. A interrupção está prevista para durar até o dia 6 de maio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testou negativo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Casa Branca. Trump precisou realizar o teste dias depois de sediar uma reunião em seu resort na Flórida com o presidente Jair Bolsonaro, onde pelo menos 5 pessoas da delegação brasileira foram diagnosticadas com a doença. A Santos Port Authority, antiga Codesp, reconheceu ter cometido irregularidades e concordou com a anulação do concurso público feito em 2017.
Com a decisão, a SPA terá que devolver os valores da inscrição pagos pelos candidatos. Além disso, a companhia terá que demitir os funcionários aprovados no exame. Em Praia Grande, um homem foi morto na frente da mãe depois de reclamar de um atraso no salário para o patrão. O ajudante de pedreiro, Max Santos, teria cobrado uma dívida de R$ 200 do seu chefe após ter feito um serviço de pintura. O homem ficou irritado com a cobrança e cometeu o crime. O endereço do Santa Portal é santaportal.com.br. Deputado, imaginar os reflexos do coronavírus para a economia mundial, não falo mais nem a economia brasileira, mas mundial, e pensar nesse processo de recuperação dá pelo menos uma angústia, né? Bastante. Os reflexos já são maiores do que a crise imobiliária de 2008, né, na balança comercial mundial. E eu estou muito preocupado com a nossa região, né, exatamente porque todo mundo sabe que a nossa maior receita é o ISS portuário, né? Exato. 1/3 da riqueza do país passa por aqui. E nós vamos sentir esses reflexos em breve, né? Porque a movimentação comercial mundial diminuiu consideravelmente, então nos próximos 60, 90 dias a gente vai ter um reflexo disso na receita da nossa região, Santos, Guarujá, Cubatão, principalmente essas 3 cidades, né, vão sentir esse reflexo, isso me preocupa bastante. E a gente vai falar de futebol e coronavírus. O Corinthians empatou com o Ituano e se complicou na tabela. No clássico da rodada, o São Paulo bateu o Santos de virada no Morumbi. E por causa do Covid-19, todos os jogos foram sem torcida. O Santos abriu o placar nessa bela tabela, que terminou com a finalização de Arthur Gomes. Ainda no primeiro tempo, o Jobson, que já tinha cartão amarelo, foi expulso, depois dessa entrada em Daniel Alves. A partir daí, a estrela do Peixe apagou e começou a brilhar a do atacante Pablo, que marcou 2 gols e garantiu uma importante vitória para o tricolor paulista. O Corinthians está cada vez mais distante da segunda fase do Paulistão. Jogando em casa, empatou com o Ituano. O time do interior abriu o placar com o lateral Breno. O Corinthians chegou à igualdade no finalzinho do primeiro tempo, com o camisa 7, Luan. E no sábado, em Limeira, o Palmeiras empatou em 0-0 com o Internacional. Bora falar de economia criativa? Começa hoje e vai até 12 de abril as inscrições para um dos principais programas de empreendedorismo criativo. É o Colabora Empreender e Transformar, do Instituto Procomum. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Fabiano Roma, que está com a coordenadora do Colabora. Fabiano, bom dia. O que são considerados empreendedorismos criativos e que podem se inscrever? Bom dia. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Eu já vou passar a tua pergunta para a Simone, que está aqui do meu lado. Ela é a coordenadora do Colaboradora, né, Simone? Bom, quem é que pode se inscrever? Quais são os setores que podem aproveitar desse curso? Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. Todos os que trabalham com negócios da área criativa, então todas as artes, música, dança, teatro, cinema, mas também gastronomia, moda, setor editorial, design. Todo mundo que está no setor criativo que tenha já um negócio de impacto social ou que tenha pretensão de transformar o seu negócio criativo num negócio também de impacto. E como é que funciona o curso? O que o pessoal aprende? Como é que é? Então, o curso vai ter duração de 4 meses, né? Começa em abril, vai até setembro. Nesse curso, as pessoas aprendem como que é empreender na Baixada Santista, né? Como que a gente analisa esse contexto? Também, como faz gestão de negócio? Como que causa impacto social, né? E como que se forma a rede de produtores? Então, como é que faz para se inscrever? As inscrições já estão abertas no site da Colaboradora, colaboradora.procomum.org, e também já vão estar disponíveis nas redes sociais. A inscrição é gratuita, você só tem que preencher um formulário contando quem é você, qual é o seu negócio, por que você gostaria de participar, como você poderia trocar com outros empreendedores. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma seleção de um grupo que vai para entrevistas e depois vamos formar um grupo com 20 pessoas. Legal, Simone, obrigado pelas tuas informações. E você falou aí bacana do curso, como é que é? A gente tem, vou pedir para a Simone, dá licencinha para a gente, vamos trocar, porque tá aqui a Lu e o André chegam para cá, eles participaram do curso, teve formatura nesse fim de semana, foi uma grande festa, teve dança, poesia, foi muito bacana. A formatura aconteceu, inclusive, nesse espaço que a gente tá aqui, né, no fundo
do Instituto. Isso aqui foi transformado realmente num grande caldeirão cultural. Mas vamos falar do curso, né? Eu vou falar com a Lu aqui, a Lu da Cruz. Ela trabalha com artesanato sustentável. Lu, como é que é o teu trabalho rapidinho e quanto esse curso foi bom para você? Esse curso foi maravilhoso porque me ajudou a direcionar, focar o meu trabalho, né? Que era reaproveitamento de jeans, que é um poluente da natureza, e aí eu consegui transformar, fazer com que isso não chegasse tão facilmente à natureza no meu negócio. Tá feliz? Muito feliz. Legal. Eu aprendi demais, eu recomendo para todos. Que legal. Quem tá feliz também, André, vamos trocar aqui. Chega para cá, André, para você sair do sol. Fala qual que é o teu ramo de negócio e quanto esse curso te ajudou. Então, meu ramo é a área de meio ambiente, que nasceu numa experiência na comunidade de São Manuel, de coleta de óleo, onde evoluímos para uma discussão de uma assessoria de impacto social, né? Hoje desenvolvemos jogos, desenvolvemos processos de uberização para ampliar a coleta seletiva de óleo, que é uma lacuna enorme na cidade, e estou muito contente e realmente aberto para novas oportunidades. Legal, André. Obrigado, parabéns aí para vocês. Como eu disse, foi uma grande festa, a formatura. Vocês viram aí os exemplos de que a coisa funciona, então é só ficar ligado aí na internet e se inscrever. Com você, Nathalie. Obrigada, Fabiano. Deputado, economia criativa é o caminho para a geração de emprego e renda nesse país, né? Bastante. Estou até um pouco preocupado porque a nossa cidade de Santos vai ser sede da cidade criativa da Unesco, né, no meio do ano. Então vamos torcer, vamos rezar que até lá a situação do coronavírus já esteja normalizada. Mais né? normalizada. Vamos torcer para isso. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos e do lado do Guarujá, olha que coisa boa, notícia boa, 15 minutos. A capacidade é de 600 veículos por hora na travessia. Em São Sebastião e Ilhabela, o tempo também tá bom, 6 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá, 30 minutos, tempo bom. Aí a gente vai para o Vale do Ribeiro, o tempo está um pouquinho mais fechado. Na região de Guape e Jureia, uma embarcação, 30 minutos. O mesmo acontece em Cananéia e Ilha Comprida, 30 minutos uma embarcação. Cananéia e Continente, 30 minutos também, uma embarcação. Em Santos e Vicente de Carvalho, tempo bom, 12 minutos de travessia de cada lado. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada à capital pela via Anchieta do quilômetro 13 ao 10. Há lentidão também na rodovia dos Imigrantes do quilômetro 16 ao 14 por causa do excesso de veículos. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. No próximo bloco, a gente segue o nosso bate-papo com o convidado de hoje, o deputado estadual Kenny Mendes. Vamos falar um pouquinho das eleições municipais. Não saia daí, até já. Estamos de volta e está comigo o deputado estadual Kenny Mendes. Você que está em casa pode também interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde estamos também simultaneamente ao vivo. Aliás, quero agradecer aqui todas as interações. A gente está com bastante interação abrindo a semana através da nossa fanpage no Facebook, mas eu quero agradecer em especial aqui em nome do Fernando Rodrigo Correia, internauta que está conosco, nos assistindo lá do Japão, mandou um recadinho para nós. Isso mostra a importância, né, Kenny, da gente hoje ser multiplataforma nesse mundo tão globalizado e digital. Com certeza. É um local onde eu atuo bastante também, né, nas redes sociais, né, da onde eu cresci de certa forma politicamente, então isso é inestimável, o valor disso, né, dessa forma instantânea de atingir as pessoas em qualquer lugar do mundo. E a gente vai ficar com o Kenny aqui até às 9 horas da manhã. Tem também outros canais para interação, que é o nosso Twitter, @santaportal1, e a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. Ao longo do primeiro e do segundo bloco, nós repercutimos a tragédia que atingiu a nossa região em virtude do temporal, falamos do coronavírus, e eu queria dedicar um pouquinho nossos últimos minutos, até às 9 horas da manhã, os últimos 20 minutos do programa, para falar um pouquinho de política. Sim. Como têm sido os seus dias depois do anúncio que você é pré-candidato à Prefeitura de Santos nas eleições municipais deste ano? Olha, muita gente tem me procurado, né? Diversos partidos,
a diversos pré-candidatos também querendo ingressar na chapa, né? Mas eu não mudo o meu jeito, né? Eu sempre trabalhei desde a época de vereador e agora como deputado, sempre da mesma forma, né? Eu nunca fui aquela pessoa de acordos políticos, acordos de bastidores, né? Não, eu sempre trabalhei da mesma forma, continuo dando minhas aulas, que é a minha profissão, né? Apesar de agora a interrupção devido ao corona, né? Minha última aula foi esse sábado, e continuo do mesmo jeito, né? Eu sempre atuei desta forma e não vou mudar o meu jeito devido a alguma campanha política, vamos dizer assim. Lá na Alesp, vai ter alguma mudança de protocolo em virtude do coronavírus, deputado? Amanhã a mesa diretora vai tomar uma decisão. Eu acredito, eles têm duas opções, né? Ou interromper integralmente, né, todas as atividades na Alesp, ou então interromper o acesso ao público, né, deixar apenas os parlamentares, né? O que seria melhor do ponto de vista do que precisa caminhar, né? Exato, até porque se o governo do estado precisar tomar alguma decisão importante devido a essa crise, né, precisa dos parlamentares, né, para que seja aprovado, né? Mas realmente uma medida precisa ser tomada, porque nós temos ali 94 parlamentares de todas as regiões do nosso estado. E se de repente, e ali é um universo de pessoas, né? Então se de repente houver um contágio, isso pode se espalhar para o estado todo, né? Nós literalmente seremos os culpados, né, vamos dizer assim, né, de espalhar isso por todo o estado. Então uma medida precisa ser tomada. É certo de que há ainda algum tempo, embora esse tempo passe muito rápido em ano de eleição, para a composição da chapa e definição do vice. Sim. Mas como estão as conversas, Kenny? Se é que você pode revelar alguma coisa aqui para nós. Estamos conversando, né? Eu tenho conversado muito com o governo do estado, eu quero que essa candidatura saia em consenso com o governo do estado. A cidade de Santos depende muito do governo do estado, sempre foi assim, né? E não tanto do governo federal, mas sim mais do governo estadual. E tenho conversado também com o governo municipal, né, e alguns outros partidos, né? Temos até julho, né, a convenção partidária para tomar essa decisão, então temos ainda um bom tempo ainda pela frente. De hoje até o dia que você tem que deixar a Alesp por conta da candidatura, quais vão ser as suas prioridades? Sempre trazer mais recursos para a região, é o que eu tenho trabalhado bastante, né? Tivemos uma vitória semana passada, a UTI do Guilherme Álvaro foi reaberta, né? Nós fizemos um trabalho em cima disso, conscientizando o governo do estado. Eu acho que o Hospital Guilherme Álvaro é um dos melhores hospitais da nossa região, tem muito espaço para ser ampliado o seu atendimento, o que falta literalmente é RH. E trabalhar em cima disso, né, para que a gente tenha mais recursos, principalmente para a saúde, porque uma outra preocupação em cima do coronavírus não é nem com o próprio coronavírus, é o efeito colateral disso. Se uma vaga da UTI estiver sendo ocupada por alguém com coronavírus, ele precisará ficar lá no mínimo 14 dias. Sim. E eu recebo diariamente pedidos de internações, né, pessoas me procurando porque não tem vaga na UTI. Agora imagina se essas vagas, as poucas vagas que nós temos, estejam ocupadas por pacientes do corona. Quantas pessoas não morrerão devido à falta de vagas, né? E eu acredito que a gente já deva ter ocorrido mortes devido ao coronavírus. Por mais que nenhum paciente de coronavírus tenha morrido, com certeza, infelizmente, alguma pessoa deve ter ficado sem vaga numa UTI. Falando em UTI, eu vou até pegar esse gancho, que um outro grande problema que nós temos na nossa região é a UTI neonatal, pediátrica, sim. Especialmente para bebês que nascem com problemas no coração, cardíacos, né? Como deputado, até o momento que você tem que se licenciar e se eleito prefeito, como é que você pretende, qual seria a saída para resolver esse problema, permitindo que as mães que já enfrentam esse drama não tenham que subir a serra em busca de uma saída de sobrevivência para o seu filho? O governo estadual ele alega que nós temos aproximadamente uma média de 50 casos por ano, né? Então é menos de um por semana na nossa região. Então eles alegam que não tem como montar uma equipe cirúrgica para ficar de plantão para atender um caso ou menos de um caso por semana. O que eu estou tentando convencer o secretário de saúde, já falei para ele, eu disse, olha,
Da mesma forma que a gente envia pacientes da Baixada Santista para a capital ou para o interior do estado, simples, por que não receber pacientes da capital ou do interior do estado aqui na Baixada Santista para não deixar essa equipe médica ociosa, né? É isso que eu estou tentando convencer e eu espero que o governo se sensibilize e atenda esse nosso pedido, que eu já venho fazendo isso já há 2 anos, desde a época que eu era vereador, estive em Brasília, né, conversando com o Ministério da Saúde, conversando com os deputados do meu partido e agora, como deputado estadual, conversando com o secretário de Saúde. Porque independente de serem 50 ou 60, uma vida importa, né? Uma vida, exatamente, você está certíssima. Uma vida já valeria a pena ter uma equipe destas aqui na nossa região. Uma outra vitória importante sua foi com relação ao projeto de lei da vacinação. Sim, foi aprovado. Foi aprovado. Eu, particularmente, sou uma defensora da necessidade da vacinação. A gente está vendo o nosso país voltar a ter casos de doenças que estavam erradicadas por conta, como o sarampo, por exemplo, que, aliás, a campanha encerrou agora, né? Por conta de uma contracorrente que em nada contribui para a saúde dessas crianças. Não, nada. Né? Nós temos 8 vacinas que são obrigatórias. As pessoas acham que eu vacino se eu quiser. Não, adulto sim, mas criança não. Isso está na lei, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que os pais, por irresponsabilidade ou esquecimento, acabam esquecendo de vacinar suas crianças, seus filhos, né? Colocando a vida deles em risco. Sem dúvida. O sarampo estava extinto há 30 anos, nós tivemos aí mais de 6 mil casos de sarampo só no estado de São Paulo, com 14 mortes. 14 mortes que poderiam ser evitadas se não fosse a ignorância das pessoas. E nós corremos o risco aí em breve de a própria polio, que estava extinta, uma doença extremamente contagiosa, possa estar retornando, né? Nós temos um caso suspeito no Amazonas, que ainda não foram realizados os outros testes, mas veja só, uma doença que também estava erradicada. Então esse projeto de lei, nós calculamos que dentro de 3 a 4 anos, 100% das nossas crianças do estado de São Paulo estejam vacinadas, de acordo com essa lei. Estamos aguardando agora a sanção do governador para que ele sancione a lei e ela possa entrar em vigor. Sem dúvida nenhuma. Eu acho muito difícil o João Dória não sancionar uma lei que preza pela saúde das crianças. Salva vidas. Salva a vida, literalmente. Agora, você deve ter acompanhado, deputado, posso chamar de você, né? Claro, sim. Você deve ter acompanhado que a nossa região passou e ainda enfrenta um desabastecimento de vacinas. Sim. Como, por exemplo, a pentavalente, que é uma dessas obrigatórias dentro do calendário nacional de vacinação. A gente sabe que quem destina, quem manda para o Estado é o governo federal e quem redistribui é o governo estadual. Como encontrar uma logística para, aprovando a lei, todas as crianças sejam vacinadas desde que haja vacina? Olha, o importante desta lei também é que, como agora há uma legislação, assim que ela for sancionada, o governo federal também poderá sofrer sanções. O próprio Ministério Público pode entrar com uma ação contra o governo federal por estar descumprindo a lei e não fornecendo vacinas. Então, isso vai ser muito benéfico para a nossa região, para que não falte vacinas no futuro. A gente voltar a falar um pouquinho de eleições, certamente essas vão ser as eleições das redes sociais. Você já está inserido nesse universo muito antes dele explodir, né? É um especialista, a gente pode dizer isso. Mas com isso também surgem as temíveis fake news. Né? A gente tem uma campanha, a gente fala para que quem nos assiste e quem nos acompanha não acredite em tudo que lê, busque informações nas fontes corretas. Mas mesmo assim a gente ainda vê um volume muito grande. E quando trata-se de política, parece que um pouco pior. Porque existe sempre aquela polarização que a gente já conhece, né? E um desserviço muito grande. Como combater as fake news nas próximas eleições, deputado? Olha, é difícil, viu? Eu mesmo tenho sido vítima diversas vezes, né? Há umas semanas atrás fizeram uma postagem numa página meio que desconhecida, né?
alegando que eu era um espião canadense. Vê se pode, né? Que o governo canadense me colocou aqui no Brasil para espionar a política, como se, infelizmente, né, a nossa política servisse de exemplo para qualquer outro país, né? Infelizmente não é o caso, né? As pessoas precisam se informar, as pessoas precisam interagir também com a pessoa que de repente está sendo vítima dessa fake news, né? Verificar os fatos, né? Não sair compartilhando tudo que você vê pela frente, né? As próprias, o que a gente estava falando agora sobre as vacinas, Sim. Isso é fruto de fake news, né? Foram pessoas que foram disseminando essas informações, absurda. Uma corrente contra a vacinação que acabou tirando vidas, né? Quantas pessoas não morreram por causa de pessoas que começaram essas campanhas anti-vacinação. A gente precisa talvez até de uma legislação mais rígida, né? Sim. E assim, para punir essas pessoas. A Lespe aprovou semana passada um projeto de lei com uma multa de mais de R$5 mil para quem compartilhasse fake news. Mas infelizmente ele é voltado apenas para o lado eleitoral da coisa, né? Fake news referente a políticos. Eu acho que deveria ser para tudo, né? Questão de saúde, nós tivemos uma morte aqui no Guarujá por causa de uma fake news, né? De uma mulher que infelizmente foi linchada por uma população. Barbárie, né? É uma coisa absurda, nós estamos voltando para a Idade Média, né? Parece, Exatamente. né? Usando a tecnologia do mundo moderno para ter atitudes da Idade Média. Deputado, certamente, desde que você se declarou pré-candidato, já deve ter ouvido falar, porque existe algumas pessoas que insinuam que essa pré-candidatura foi apenas uma estratégia, que você mais perto pode desistir de concorrer à Prefeitura de Santos. Pode ou não? Não vejo isso, né? Essa candidatura surgiu como um pedido dos meus eleitores, né? Foram eles que me incentivaram, foram eles que pediram. Então estamos trabalhando, o que a gente precisa agora é viabilizá-la, né? Com coligações partidárias, com chapas de vereadores, temos aí até final de abril, o final de março, comecinho de abril, né? Para finalizar todas essas chapas, para que tudo possa correr bem, a gente tem uma candidatura robusta, vamos dizer assim, né? Graças a Deus as pesquisas eu fiquei um pouco preocupado, né? Mas saiu uma pesquisa esse final de semana, crescemos mais 5%, né? Então fico feliz com isso. Você certamente deve ter levado em consideração a questão do não cumprimento do primeiro mandato, né? Do seu primeiro mandato como deputado. Para tomar essa decisão, até porque esses 2 primeiros anos, vamos dizer esse primeiro ano e meio, Sim. Você tem sido muito atuante. Não tem medo de perder voto por não cumprir o primeiro mandato como deputado e sair à prefeitura? Então, eu tinha. Eu tinha, mas foram os meus próprios eleitores que pediram isso, né? E eu vejo que as críticas que eu recebi foram de não eleitores. Então é óbvio, se eu ficar no mandato vão me criticar por falando que eu não tive coragem de sair candidato, e se eu for candidato vão me criticar pelo fato de estar saindo candidato, né? Então isso é natural de não eleitores. O que me preocupa muito é o calendário eleitoral, né? Se eu for seguir o calendário eleitoral, isso significa que eu nunca serei ou poderei ser prefeito da minha cidade. Exato. Por quê? Porque a eleição de prefeito nunca será junta com a de deputado estadual, enquanto não mudarem a lei. Então não tem como isso acontecer. Isso, aliás, é um grande desafio que o Brasil precisa enfrentar, sem dúvida nenhuma. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue conversando com o deputado estadual Kenny Mendes. Não saia daí, até já. O Bom Dia Cidades está de volta, agora são 8h55. Estamos conversando com o deputado estadual Kenny Mendes, pré-candidato. Aliás, anunciou a pré-candidatura dele aqui na 107.7 e está conosco desde o comecinho do programa. Falamos já de muitos assuntos. A gente está chegando nos 5 minutinhos finais, Kenny, e um dos seus projetos na época de deputado era o incentivo do trem de passageiros, o trem turístico. Continua. Você acha que até o finalzinho, até o seu licenciamento, você consegue ver esse projeto se tornar realidade? Eu espero que sim. Nós estamos dependendo agora do governo federal, né, que está fazendo um novo marco regulatório, né, das ferrovias e transporte de passageiros.
Eu espero que o Congresso Nacional, né, comece a trabalhar de fato, né, porque o Carnaval já passou, né, o início das sessões já passaram. O coronavírus até agora... não pode ser um impeditivo para que eles trabalhem, né? Exato, né? Então eles precisam aprovar projetos importantes para o crescimento do nosso país, né? Isso que está precisando. Então eu estou muito confiante, aguardando essa votação do novo marco regulatório, para que a gente possa de fato poder oferecer esse serviço, porque é preciso fazer licitações, é preciso fazer contratos, né? E vamos torcer para que tudo dê certo. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria muito agradecer a tua participação aqui conosco no Bom Dia Cidades. Eu quero aqui, diante de todo mundo que está no estúdio e diante dos nossos telespectadores, firmar um compromisso de pós-eleições, você sendo eleito, o primeiro programa que você vem numa entrevista no dia seguinte é aqui no Bom Dia Cidades. Podemos fechar esse compromisso? Podemos sim. Até, afinal de contas, a Unisanta é a minha casa há mais de 24 anos, então com certeza eu estarei aqui. Muito obrigado pela participação. Desejo sucesso até esse finzinho aí de até o licenciamento chegar e que a gente consiga, como por exemplo você bem disse, ver o trem de passageiros funcionando até julho. Se Deus quiser. Obrigado, sempre um prazer enorme estar aqui, Nathalie. E o Bom Dia Cidades desta segunda-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau!